Meu nome é Marcos Ferreira, eu sou sócio-diretor da Mob Content. Primeiro, uma honra falar depois da Lucimara, digamos, um dos pontos altos dos meus últimos anos, certamente foi vencer o prêmio de Young Creative Entrepreneur pelo British Council, em que eu fiquei uma semana com uma turma ótima de vários países do mundo, em Londres. E eu tenho uma empresa chamada Mob Content que trabalha, basicamente, inovação e conteúdo. E a gente passa muito necessariamente pelo item do patrimônio. Então, como lidar com essas duas questões, né? Como trabalhar patrimônio e inovação? Em um universo que a gente tem uma nova realidade, que é uma nova geração que tem já os dispositivos à sua mão, com o toque. Eu adoro dizer que esse aqui ele está fora da turma, certamente vai ser sacaneado daqui a alguns anos, porque ele ainda comanda as coisas com o toque. Mas hoje ele tem esse aplicativo para comandar, com aplicativos que são entregues diretamente para ele, e ele já é uma geração mais nova do que esse cara aqui, que é o cara que ainda... Não esse cara é outra geração. Esse cara é o bebê que está acostumado com a televisão, mas está tentando passar o canal com touch, e que não consegue entender como é que um canal passa as coisas linearmente. Que canal é esse? Eu quero assistir o que eu quero, não o que está passando na televisão. Com esse cenário, a gente procura desenvolver abordagens de conteúdo de patrimônio que estejam adaptadas a essa nova forma de consumo. E tem duas coisas que a gente acredita muito fortemente. Primeiro, é uma coisa que esse cara disse, prega, que é o Chris Anderson, de que a internet vai acabar. E esse outro cara aqui, eu vou retomar isso depois, é claro, de que a realidade vai acabar. Eu sempre acabo meio no papel assim, do cara da tragédia e tal, porque são as coisas novas. Mas, baseado nesse conceito, a gente lançou, nesses conceitos, né? E aí eu vou mitigando esses conceitos ao longo da apresentação, a gente lançou um projeto no começo desse semestre, em fevereiro, março, que se chama Polissonorum, que é o seguinte: tentar levar o patrimônio às pessoas enquanto ela desfruta da cidade. Então, eu vou falando enquanto está passando o filminho aqui. Então, basicamente, acho que pode deixar baixinho, porque é só essa musiquinha chata mesmo. Basicamente, é você gravar depoimentos de pessoas que têm história sobre a cidade e dispor elas geograficamente pela cidade, organizadas em roteiros temáticos. Então, a gente tem roteiros como Império Capital, são mais de 100 depoimentos, disponível, tá? Para Android e iOS, é só baixar. Então, esses são alguns roteiros: Povo na Rua, Divas no Rio, um conteúdo, por exemplo, ali sobre esse painel, que foi feito pelo Tosh. O próprio Tosh falando, tá? Não é um locutor chato falando, não. São pessoas que têm história sobre a cidade. Esse aplicativo, ele resume bem esse conceito de tratar patrimônio na rua, e os exemplos que eu vou falar são todos isso, né? O patrimônio na rua. A gente tentou agrupar, nesse aplicativo, 3 vozes principais: a voz dos ativistas que intercederam de alguma forma na cidade e geraram um valor para o comum; as pessoas que têm, de novo, a palavra patrimônio aí, né? As pessoas que têm o patrimônio da cidade, da rua, e que, às vezes, essa história passa e a gente nem registra; e o especialista, né? Digamos, o Uber visão da cidade. Isso tudo está agrupado nesse aplicativo. Ele teve patrocínio do eFuturo, via lei de incentivo, em que você vai navegando e você clica nesses roteiros temáticos. A cada 15 dias são lançados novos roteiros. Então, é uma plataforma permanente, que vai sendo alimentada. E aí, para não ficar tão restrito a cases meus, tem um case que é exatamente igual, e vale lembrar que o Polissonorum foi criado em 2011. Esse aqui foi lançado agora. Mas o conceito é muito parecido: você fazer um áudio-guia da rua, em que você vai andando. Nesse caso, ele trabalha especificamente com São Francisco, e lançou um roteiro agora de San Diego. E a gente está trabalhando o Rio, mas a gente vai trabalhar também com outras praças. O Polissonorum, na versão seguinte, qual é a grande brincadeira? Hoje, você vai andando pela cidade e o GPS te guia. Na versão seguinte, a gente vai contar com integração com um hardware que se chama iBeacons, talvez vocês conheçam. Isso aqui é um emissor de Bluetooth permanente, em que, basicamente, o que ele permite é a hiperlocalização
e em espaços internos. Então, você distribui, por exemplo, aqui no Oi Futuro, e com o aplicativo do Oi Futuro ou de qualquer instituição, você anda e você sabe, por exemplo, que você está nesse auditório, enquanto o GPS diria que você está nessa coordenada aqui. Isso permite que você distribua esse conteúdo em espaços internos e é um potencial enorme para museus. Não à toa, estamos desenvolvendo uma ferramenta usando esse recurso para o Museu da Manhã, em que você vai andando e vai recebendo notificações e alertas e conteúdos de acordo com o seu caminhar. Então, a ideia do Polissonorum é que você vá andando pela cidade, entrou no Oi Futuro, entrou no Museu da Manhã, o aplicativo se conecta da rua para o espaço interno. Além disso, a gente vai ter experiência compartilhada em áudio, poder sincar 2 pessoas ouvindo roteiros ao mesmo tempo, e conteúdo em inglês e espanhol. E aí, para o segundo case, esse cara que falou que a realidade vai acabar. Por que isso? Porque ele sentou em determinado momento na sua garagem e, com um monte de fita crepe, criou um dos óculos mais revolucionários que já apareceram, que se chama o Oculus Rift, que é esse equipamento aí, que vai ser lançado em 2016, que basicamente é um óculos de realidade virtual, que você entra em universos virtuais recriados em 3D. Aí você vai pensar, pô, só vai ser lançado em 2016, deve ser caro, não é caro, deve ser caro, não é para todo mundo, né? Então, e aí chegou o Google e fez uma sacanagem com o Rift. Lançou esse corta e cola aqui, criou um óculos de realidade virtual com papelão, que é esse aqui, em que você pega o seu aparelho, bota aqui e tem a mesma experiência de realidade virtual. Isso aqui funciona muito bem. Tem uma gama de aplicativos hoje muito maior do que o Oculus Rift. Recomendo muito o uso desse aparelho. Então, esse aí é o Cardboard. E o nosso projeto é um projeto de recriação de partes das cidades que não existem mais, agrupados no nome Rio Antigamente. O output disso é em realidade virtual. O Oculus Rift é esse aí, a foto é lá da empresa. E esse aqui é o videozinho que a gente ilustra o que a gente fez, que foi basicamente pegar fotos, recriar modelos em 3D de partes que não existem mais. Esse é o antigo Liceu de Artes e Ofícios, que era ali na Avenida Central. A gente, com essas fotos, recriou esse modelo em 3D aí. Você vê que são fotos chapadas. Essa é uma forma barata de fazer o modelo em 3D. E, a partir daí, a gente pega esse prédio, que não existe mais, e pode inserir, por exemplo, em realidade aumentada, em cima de impressos. Então, você pode ter um livro didático em que a gente insere elemento virtual nesse impresso. Ao mesmo tempo, isso aí, bem, vamos lá. Para você ver a arquitetura. A empresa fica numa escola que é no liceu e as pessoas não têm noção do que era o prédio, né? O prédio se mudou, não sabe, por exemplo, que o prédio ficava ali no Largo da Carioca. Essa é a inserção virtual em realidade aumentada na rua. E o terceiro uso, que é, de novo, a realidade virtual, você caminhar pela Avenida Central como ela não existe mais. Alguns cases fora desse aqui, é um aplicativo canadense que recriou partes da cidade que não existem mais, parte de Vancouver, circa 1948, foi um orçamento enorme, foi lançado com o maior alarde. E esse aqui é um outro projeto que a gente está desenvolvendo agora, que é da Geografia Carioca do Samba, em que a gente vai recriar rodas de samba do início do século, através de registros fotográficos, e gravar em vídeo 360 graus rodas de samba atuais para que você assista rodas de samba em realidade virtual, através daquele óculos ali, com um áudio também espacializado. Então, isso estou ressaltando essa importância da realidade virtual para mostrar a necessidade que a gente tem de recriar o que não existe mais. Esse aqui é um jogo, o Assassin's Creed. Tudo isso aí é um cenário, é um jogo, né, para Xbox, retrata a Revolução Francesa. Enquanto a gente tem também pouco do Brasil, que a gente tem nessa plataforma, é a recriação, por exemplo, no Max Payne, que é a retratação de uma comunidade do Brasil. E a gente tem pouco protagonismo aqui no Brasil na recriação desses mundos virtuais.
Talvez uma das grandes exceções feitas é o Laboratório Next, aqui, que gravou o Cristo Redentor, mapeou ele em 3D e recriou para a realidade virtual também, usando drones. E esse aí é uma foto do Sundance, o festival de cinema recente, que teve uma mostra só de realidade virtual, para mostrar para vocês o quanto isso é concreto. Vou passar isso aqui. Para aumentar a massa crítica da comunidade em geral sobre realidade virtual, a gente está realizando um evento que a gente está chamando de Cineclube de Realidade Virtual, que vai acontecer no OLAB, dia 2 de junho. Isso posto para dizer que a realidade, é claro que não vai sumir, mas ela vai se transformar e a gente precisa se adaptar a essa a nova realidade virtual e o desaparecimento da internet, que, na verdade, é a incorporação da internet a tudo que a gente faz no dia a dia. É isso aí. Vou passar esse vídeo, não. Obrigado.